Olá, estamos no Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará e convidamos você para apreciar a beleza destas obras de arte. Observe a perfeição desses traços, da luz. São pinturas concebidas dentro dos mais rigorosos padrões de uma escola de belas artes. Agora, nesta outra tela, observe o movimento, as cores, a força desses jangadeiros. Esses quadros são de um mesmo artista cearense, Raimundo Sela. Raimundo Sela retratou personagens da nossa cultura como poucos e marcou com muito talento a sua passagem pelo desenho, pela pintura e pela gravura. Admirado por artistas plásticos de sua época, hoje ele tem o respeito dos mais rigorosos críticos de arte e o reconhecimento da importância da sua obra. É com muita honra que o programa Perfil apresenta o documentário Raimundo Sela, Traços de uma Vida. Eu começaria dizendo assim, fazendo até uma pergunta. Estamos falando sobre Raimundo Sela? Pois estamos falando do artista que foi o mais representativo, o artista mais perfeito que o Ceará já deu na primeira metade do século XX. O trabalho do Sela, ele continua extremamente atual. O trabalho do Raimundo Sela não é um trabalho inocente, não é um trabalho espontâneo em momento algum. É um trabalho visivelmente intelectual. O Raimundo Sela se apresenta como um artista completo. No dia 19 de julho de 1890, nasceu em Sobral, no Ceará, Raimundo Brandão Sela, filho da sobralense Maria Carolina Brandão Sela e do espanhol José Maria Sela Mosqueira, que era mecânico profissional. Maria Carolina era professora e alfabetizou o filho. Essa mistura aí, ela é uma evidência na família, inclusive pela cultura, né? Pelo tipo de, eu acho que de valores, bem pela história, do pai deles, né? E a mãe sobralense era uma professora primária, com toda aquela autoridade, né? Aquela reverência. Com isso ele teve uma formação no início da sua vida extremamente forte. Os primeiros ensinamentos com a sua mãe, ele tinha alguns irmãos, né? Mas ele sempre teve uma tendência ao desenho. E eu percebo também nela valores assim muito interessantes, né? De vida mesmo, né? De valorização da família, do relacionamento, da união. O pai de Raimundo Sela era funcionário de uma empresa responsável pelo transporte ferroviário em Sobral. Mas, em 1894, ele foi transferido para a cidade de Camusim. Naquela época, os pais de Raimundo Sela não imaginavam o quanto essa mudança iria influenciar o futuro trabalho artístico do filho. O Sela, ele nasce imerso, né, nessa questão marinha e de um Camusim efervescente, um Camusim que era um porto de grande movimento e que já tinha uma ferrovia que permitia, né, um grande fluxo. E Raimundo Sela deve, através dessas pessoas que desembarcavam em Camusim, ter tido muitas informações a respeito da vida. Além das informações que o pai, que era espanhol, tinha dado para ele. Raimundo Sela cresceu apreciando o belo cenário de Camusim,
que anos depois estava eternizado em muitas de suas obras. Com apenas 16 anos de idade, ele percorreu 373 quilômetros até Fortaleza para fazer o curso preparatório para o nível superior no Liceu do Ceará. Em 1908, formou-se em Ciências e Letras e 2 anos depois, viajou para o Rio de Janeiro, onde estudou engenharia na Escola Politécnica. E ele queria estudar justamente arte. E o pai queria que ele fizesse engenharia. Mas a mãe sempre deu muita atenção aos seus dotes artísticos, né? Ele, então, se matriculou também na Escola Nacional de Belas Artes. Então ele sai de Fortaleza, vai para o Rio de Janeiro, num momento muito importante, onde a Escola Nacional de Belas Artes estava passando por grandes transformações. E um dos seus mestres foi Eliseu Visconti, que era realmente um grande professor e um grande artista. E nas aulas de desenho de Visconti, ele era sempre um grande destaque. Raimundo Sela era um estudante que sempre procurava trabalhos para pagar suas despesas. Em 1913, ele escreveu em uma carta para o seu pai, dizendo que estava difícil estudar nas 2 escolas, porque tinha aparecido um novo emprego. Ele foi chamado para ser desenhista do Ministério da Agricultura, convocado pelo sertanista Marechal Rondon, que na época era coronel. Rondon foi pioneiro na proteção aos direitos dos índios. Acabo de chegar ao Ministério da Agricultura, onde fui tomar posse ao lugar de desenhista da repartição geral de proteção aos índios. Agora, já no lado prático da minha vida, passo a faltar-lhe nos meus estudos. Na Escola de Belas Artes não consegui me matricular no ano passado, desatendendo um pedido de meu professor Visconti. Raimundo Sela sofria por não ter tempo de se dedicar às artes plásticas, mas o seu professor, Eliseu Visconti, sempre que o encontrava, dizia: "Não pare de pintar." Eliseu Visconti era um artista extremamente generoso. O dom dele principal era de descobrir grandes talentos. E o Sela realmente ele investe tudo, porque ele tinha um bom desenho, um desenho extraordinário e, sobretudo, era um colorista fantástico. A precisão na pintura do Raimundo Sela, acho que vem desse trabalho do traço, né? Um trabalho insistente com o traço, vamos dizer assim. O processo dele de construção da obra é totalmente acadêmico. Ele realiza o desenho, ele aplica as cores, os tons, depois ele pinta. Em 1916, Raimundo Sela venceu seu primeiro concurso na categoria Desenho de Modelo Vivo. Mas foi um ano depois, em 1917, que ele conquistou o tão concorrido Prêmio de Viagem, com o quadro Último Diálogo de Sócrates. O vencedor ganharia o direito de viajar e estudar na Europa. Sinto-me feliz por poder hoje comunicar-lhe mais detalhadamente a realização do ideal que me habilitei a acariciar desde minha infância, o Prêmio de Viagem de Pintura. Isso constitui para um estudante a recompensa mais ambiciosa, não só porque lhe oferece ensejo para seu aperfeiçoamento completo, mas também porque traz-lhe consagração. Em 1916 ele se forma. Em 1917, ele tem a grande surpresa que foi ganhar o mais cobiçado prêmio da Escola Nacional de Belas Artes, que era o prêmio de viagem à Europa para uma formação. Nesse momento também acontece na Europa a Primeira Guerra Mundial, então ele retarda o gozo do prêmio há alguns anos. E o Sela não ia se meter no meio de uma guerra.
Então só foi quando a guerra terminou. E durante muito tempo se falava que ele viaja para a Europa em 1920. Só que durante a pesquisa do livro nós encontramos uma pequena aquarela datada de 1919, quer dizer, uma aquarela da Bahia aqui no Brasil, e que mostrava que ele tinha viajado para a Europa um ano antes. Antes de viajar para a Europa, Raimundo Cela voltou a Camusim para visitar a família. Em abril de 1919, o navio que saiu de Recife levava toda a empolgação de Cela para este novo momento que começava. Durante toda a viagem, Raimundo Cela ia informando para sua família por onde andava. Suas cartas falavam de Dakar, Las Palmas, Lisboa, Bordeaux e, posteriormente, Paris. As cartas, tanto do Raimundo Cela para os pais, como também para o meu avô, Fernando, para as irmãs dele, Maria e Áurea, que eram as duas irmãs, eram muito, assim, vamos dizer assim, recheada ali, né, de um sentimento filial, de um sentimento fraterno. O que dá para perceber é que eles, aquele vínculo realmente assim, era algo muito fundamental, tanto para os que estavam aqui, para os que ficavam, né, em Camusim, na época, como também para ele, que vivia longe. Uma hierarquia mesmo, aquele respeito, sabe, aos pais, a importância da bênção do pai, né, das orientações da mãe. E eu acho isso muito, muito forte mesmo. No caso do Cela, a viagem certamente coloca o pintor diante de uma tradição que enriquece enormemente o potencial técnico, né, já dos pintores, mas também em termos de experiência de vida, de um outro olhar sobre a sua própria realidade, né, porque ele se desinstala da sua matriz, digamos, cultural e, retornando, apreende essa realidade de uma forma diferenciada. Não se conhece muitas das suas pinturas feitas na Europa, mas algumas paisagens feitas na França foram extremamente marcantes. E já mostrava que um pouco de influência da pintura francesa dentro da sua obra. Em Paris, Cela realizou uma exposição no Salon des Artistes Français. E na Inglaterra, estudou gravura com o inglês Frank Brannigan. Na França ele passou 2 anos estudando, trabalhando, sendo elogiado. Foi considerado pelos franceses como mestre. E aí se imagina um artista cearense, embora formado no Rio, com um prêmio na França, ser considerado um mestre. Era preciso que ele realmente fosse muito bom artista para merecer esse título num país como a França. Chegando na Europa, ele participa realmente do ensino artístico na Europa de uma forma muito proveitosa e tem a possibilidade de fazer pequenas viagens em alguns países, entre eles a Inglaterra, onde tem contato com Brannigan e aprende o ofício da gravura em metal. Entre os primeiros estudos, entre um processo de gravação que é complexo, no caso da Água Forte, né, até a aparência final, imagine o poder dele de antecipação de todos estes efeitos da composição, né? Então, é um trabalho de método, é um trabalho de grande capacidade de concentração. O Cela era um homem muito disciplinado. Para você ter uma ideia, ele constrói a sua própria prensa. E essa prensa ele traz da Europa para o Brasil, era uma prensa pesadíssima. Tá? Ela é uma prensa de grandes estruturas, ele era um homem, ele tinha habilidades de um engenheiro, com os dotes artísticos. Então, ninguém melhor do que ele para construir
alguma coisa que ele poderia usar uma prensa industrial comum, né? E sempre as pessoas comentavam, a própria Ana Letícia, que é uma grande primeira-dama da gravura brasileira, ela sempre disse isso, a prensa do Sela era uma coisa impressionante. E olha que ele vem da Europa, ele não goza de boa saúde, ele antecipa a sua vinda ao Brasil por problemas de saúde pela morte do pai. Ele traz essa prensa de navio, ele traz essa prensa do Rio de Janeiro para Fortaleza, de Fortaleza para o Camusim, e lá fica por tantos anos. Quer dizer, então, realmente a gravura era algo precioso. Quando ele retornou da França, em 22, ele foi direto para Camusim e ficou em Camusim fazendo o trabalho sem ninguém saber que ele estava. Quer dizer, ninguém não, o pessoal de lá sabia, né? Mas fora de lá, ninguém sabia. Ficou lá isolado, como eu disse, as pessoas pensavam que ele tinha morrido. E quando ele tem a notícia disso, ele faz contato com os amigos dizendo, não, eu estou vivo, estou aqui no Camusim, e pronto. E quando ele cumpre esse ritual, né, ele vem a Fortaleza, e quando ele é convidado para pintar o grande painel da abolição da escravatura, né? Esse painel é pintado no Teatro José de Alencar, num espaço muito amplo, né? Com a morte de seu pai, Raimundo Sela assumiu as responsabilidades da família. Ele passou a trabalhar como engenheiro na Companhia de Força e Luz de Camusim e foi um dos responsáveis pela chegada de energia elétrica para a cidade. Veja bem, a gente está falando no momento onde energia elétrica era coisa escassa. Camusim era uma cidade que tinha uma importância econômica, porque era um porto, e desse porto muita coisa, quer dizer, a energia elétrica era essencial, e ele vai cumprir uma função, afinal de contas ele era um engenheiro formado, né? E ele pôde realmente contribuir de uma forma extraordinária, porque ele estava ali disponível, ele foi convidado, desempenha a sua função, mas, por incrível que pareça, ele nunca perdeu muito, ele não para de pintar. Então, a partir daí, todos os anos que ele passou por lá, desenvolvendo paralelamente um trabalho com engenharia, ele vai ter um olhar aguçado para detectar e para criar, para elaborar essas figuras que se tornaram emblemáticas no trabalho dele. O retorno para Camusim fez muito bem para Raimundo Sela. Com o sossego e a beleza do lugar, ele pôde se recuperar de alguns problemas de saúde. Em 1934, casou-se com a amazonense Eunice Medeiros, com quem teve 2 filhos, Paulo e Dolores. De 1932 a 1937, Raimundo Sela dedicou-se à sua arte. Muitas obras foram criadas nessa época. Ele, como um exímio desenhista e como um grande compositor, ele vai conseguir inventar a cena, ou seja, aquele conjunto de personagens, todos eles envolvidos num momento especial da vida marítima. O Sela tem uma obra chamada Fitando o Mar. É um jangadeiro plantado como se fosse uma árvore vigorosa, observando o mar, da onde ele tira o sustento dele. Você vê que ele desenha a mão, o pé, a dobra do chapéu, a calça, o pescador completo. Quer dizer, nada ali é assim, digamos, gratuito. Tudo é anotado, registrado, estudado, não é? A dupla visão que o Sela tinha, tanto de artista, conhecedor do poder gráfico, e também de engenheiro que domina a questão da gravidade, do sólido, das tensões, dos movimentos. Você vai ver no Sela um personagem ou numa rede, ou arremessando, ou pescando, em que todas as tensões físicas, essa relação com a terra, com o sistema de força, está presente de uma forma, quer dizer,
intimamente matemática, mas com um lirismo e uma leveza surpreendente na sua superfície. O Raimundo Sela, ele se preocupava, certo, com a luz, com a sombra, certo? E ele chegava assim, essa cena acontece às 6h30 da manhã. Como é a sombra às 6h30 da manhã? Por isso que essas cenas que ele compõe, não é? Você tem uma impressão de realidade muito grande. Não é simplesmente, digamos assim, uma pintura antropológica que trabalha o cotidiano. Não só isso. Ela quer eleger determinadas figuras como símbolo do jangadeiro, da rendeira, de tipos que são representativos da nossa cultura. Essa figura com a barbichinha existiu. Quer dizer, não são personagens imaginários, né? Essa posição de sentar, a posição de cócoras, isso é uma coisa que você vê com muita constância dentro da obra dele. Quer dizer, esse mesmo personagem vai aparecer nos Jangadeiros em Palestra, vai aparecer em outras cenas de praia, né? Quer dizer, esse personagem é real, como a rendeira é real. E o sensacional é porque ele consegue pintar com uma liberdade extraordinária e com um colorido novo para a época, né? Câmbios do lilás para o rosa, para o azul que ele aplica nos céus, né? Aquilo é uma coisa muito rica. A maior dificuldade que ele tinha era em vender. Às vezes as pessoas pensavam que ele era por ser difícil, né? Por ser querer ser importante, mas na verdade não era, depois viu que não era. Ele tinha uma grande dificuldade de fazer por encomenda as coisas. Parece que teve uma outra experiência, alguns painéis que ele fez e tal, mas depois né, já dispensou que não tinha como, né? Não responder a esse tipo de demanda com relação à arte dele, né? Conta a lenda também que um dia ele vende uma pequena coleção de quadros a um colecionador, dia seguinte se arrepende, bate na casa do colecionador para recomprar as suas obras, né? E ele vivendo simplesmente de um salário de professor da Escola de Belas Artes. Quando foi na década de 30, ele veio para Fortaleza. Foi professor no Colégio Militar. Mas no tempo do Colégio Militar, entre as matérias, eu acho que no segundo ou no terceiro ano, havia desenho. E o Raimundo Sela era professor de desenho no Colégio Militar. Eu não estudei com ele, estudei com outro professor, mas vi o Raimundo Sela muitas vezes e a lembrança que eu guardo dele, assim, passado tantos anos, eu estou com 90 a esta altura, a lembrança que eu guardo dele é de uma pessoa de porte médio, menos de 1,70 m, eu acho, um pouco careca, de gestos quase bruscos, ele falava rápido e não era assim, tinha cara de muitos amigos, mas não chegava a ser uma pessoa mal-humorada, longe de mim pensar isso dele. Mas o que eu guardo da figura dele é isso. Raimundo Sela se envolveu com os pintores modernistas e apoiou a fundação da SCAP, Sociedade Cearense de Artes Plásticas, em Fortaleza, atendendo a um pedido de seu amigo, o artista plástico Mário Barata. O Barata começou a fazer um movimento de renovação artística aqui no Ceará, que seria um movimento moderno, né? O Barata dizia, nós somos modernistas, se referindo a ele e a alguns colegas. Posteriormente, em 1944, foi fundada a SCAP, a Sociedade Cearense de Artes Plásticas, em virtude
do Centro Cultural de Belas Artes ter desaparecido, ter se acabado. Para a consolidação desse movimento, o Sela foi, então, uma figura, um referencial importantíssimo. Ele trazia aquela marca de um pintor mais experiente, mais velho, com uma formação, inclusive, no exterior, e que terminou embasando com isso um ideal de viver de pintura, né, de acreditar que era possível esse tipo de atividade aqui em Fortaleza. Ele permitia que artistas trabalhassem no ateliê dele, trabalhassem como assistentes. Isso, em termos pedagógicos, é uma coisa extraordinária, não é? Ele comentava trabalhos de outros artistas. Ele saía para realizar trabalho no campo com outros artistas. Quer dizer, era um apoio indiscutível, não é? Aos jovens, aos modernos. Embora ele não sentisse que ele era moderno, ele apoiava a chegada da modernidade. Em 1945, Raimundo Sela fez sua primeira exposição individual no Museu Nacional de Belas Artes. Na primeira exposição do Raimundo Sela, no Rio de Janeiro, no Museu Nacional de Belas Artes, alguns críticos viram a pintura dele como muito branca, muito clara, excessivamente clara. Isso aí é um exemplo da modernidade do Raimundo Sela, porque ele pega a essência do impressionismo. É claro que essa visão de captar a luz e o momento, a luz dele era do Ceará. Se você vê os vaqueiros dele, ele tem os olhinhos assim, da luminosidade, né? Então Raimundo Sela pinta a luz do Ceará. Foi nessa época que ele voltou para o Rio de Janeiro e começou a ensinar gravura na Escola Nacional de Belas Artes. Ele era um mestre nessa arte. Foi um pioneiro no ensino de gravura no Brasil. Isso na época, quando ele concorre a essa cadeira para a Escola de Belas Artes, ele concorre com grandes gravadores que existiam no Brasil naquela época, como Guild de Carlos Oswald. Quer dizer, e ele tinha um apreço pela gravura muito forte, né? Durante muito tempo, o número de gravuras que se imaginava que ele tinha reproduzido eram menos de 12, entre 12 e 15 gravuras. E ele era um homem tão disciplinado que ele deposita na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, parte ou muito próximo da totalidade das gravuras que ele produziu. Isso era uma forma quase que oficial de você cumprir um determinado protocolo, que era depositar as suas gravuras na Biblioteca Nacional, e o Museu Nacional de Belas Artes talvez tenha uma das mais completas coleções dessa gravura. No dia 6 de novembro de 1954, no Rio de Janeiro, Raimundo Sela faleceu na mais plena lucidez. Seus amigos, depois de sua morte, organizaram exposições e homenagens ao artista cearense. Hoje, graças à organização e ao apego que ele tinha por suas obras, é possível ver suas pinturas, gravuras e desenhos em museus, em galerias e em espaços públicos. Raimundo Sela é um dos artistas mais expressivos das artes plásticas do nosso país e um orgulho para seus conterrâneos. Bom, o mundo artístico sem Raimundo Sela talvez fosse mais acadêmico, e isso aí é contraditório, né? Porque ele é tido como um artista acadêmico. Mas o Raimundo Sela trouxe para a pintura brasileira e efetivamente para a pintura nordestina, não é? Os vaqueiros, as rendeiras, ele criou esse universo. Ele era um homem extremamente reto e talvez tenha sido um dos poucos artistas brasileiros a ressaltar aquela formação do trabalhador cearense. Então ele pinta o vaqueiro, ele pinta
o pescador, ele pinta a rendeira, isso sempre trabalhando. E há um tempo diferenciado no Sela. Sela via ao mesmo tempo mais intensamente e mais lentamente. O espaço que existia entre ele e o modelo era um espaço de um tempo interior que é difícil a gente se acostumar, porque o nosso hoje cada vez mais é mais rápido. Então esse mergulho no Sela implica você mergulhar num tempo, e um tempo que está sempre presente e é sempre eterno. Hoje você conheceu um pouco sobre a vida e a obra de Raimundo Sela, um dos mais importantes expoentes das artes plásticas no nosso país. Aqui no Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará, você pode ver algumas dessas obras. O convite está feito. Se você tem sugestões para as nossas próximas produções, entre em contato conosco através do telefone 85-3277-3787 ou pelo e-mail perfil@l.ce.gov.br. Você também pode assistir aos nossos documentários através do nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com/TV Assembleia Ceará. Até o nosso próximo encontro.